Estou com pouco tempo para pregar hoje. Se ela orasse muito, né? Já pensou? Mas é bom, gente. A gente precisa compartilhar mais daquilo que Deus faz. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Vamos à segunda e última parte da mensagem. Feriado, muita gente viaja, muita gente chega. E depois do culto, não deixe de ver quem está de novo aqui e quem está de novidade aqui também, para poder mantermos esses vínculos. 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. Que igreja extraordinária. Alguns detalhes eu já pontuei para vocês na primeira parte da mensagem. Paulo sai de Filipos, Atos 16, vai para Tessalônica, 180 quilômetros de distância. Tessalônica é a capital da Macedônia. Igual Filipos, que era uma das cidades importantes, e Bereia também. E Paulo também vai depois de Tessalônica. Chegando em Tessalônica, a fama dos cristãos chegou antes. Eis os que têm alvoroçado o mundo, chegaram também entre nós. Paulo passa em Tessalônica 3 sábados, pouco menos de um mês. E acontece ali um avivamento. A comunidade judaica revoltosa monta um motim, pega um dos chefes principais, pressiona Jason, e Paulo é obrigado a fugir, aconselhado pelos irmãos, uma madrugada, e vai para Bereia, algo em torno de 80 quilômetros. Se você gosta de cronologia, Paulo, sua primeira viagem missionária foi dos anos 47 a 48. Se você colocar junto comigo, e com o John MacArthur também, né? Não só comigo, mas a carta de 1ª e 2ª Tessalonicenses no ano 52, Paulo escreveu enquanto ele estava na segunda viagem missionária, que durou dos anos 49 a 53. Eu sigo o entendimento que Paulo estava em Corinto quando ele escreveu essa carta. Paulo havia deixado Timóteo em Filipos para ser pastor ali, sai de Tessalônica, a igreja fica com os líderes locais, líderes preciosos. Um cidadão de nome Aristarco, por exemplo, era um dos líderes da igreja. Em Corinto, alguém chega para Paulo, possivelmente Timóteo, segundo evidências na própria carta, no capítulo 3. Timóteo dá notícias sobre a igreja de Tessalônica e fala da preocupação, sobretudo quanto à questão de ajustar acerca da doutrina da parousia, da volta de Jesus. Cristãos em Tessalônica estavam vendendo todos os seus bens, estavam deixando de trabalhar para ficar cantando todo domingo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se isso não fosse o bastante, havia alguns cristãos em dúvida sobre aqueles que já haviam morrido, se eles de fato estavam com o Senhor, uma vez que o Senhor ainda não havia vindo com poder e de modo pessoal. Então, a sorte dos que morreram
É um dos temas dessa carta. Muito caro, inclusive, nos nossos dias. Quando a gente vive contextos como esse que a gente está vivendo hoje, de pessoas que nos eram próximas, que morrem, muito crente fica em crise, amados. Tem gente que abandona a fé por conta disso. Misericórdia, Senhor. Então essa igreja tinha essas dúvidas, uma forte influência grega, que fazia com que alguns acreditassem, por exemplo, na questão da mitologia. Eu não vou falar de mitologia grega, me comprometo com vocês. Mas o deus da morte para os gregos é Hades. Há um mundo dos mortos também. Para mim é o primeiro. Se o João Marcos estivesse aqui, eu olharia para ele. Um dos filmes do Percy Jackson. Tem o primeiro filme que fala sobre a morte. Você assistiu essa trilogia? Não, né, Luiz? Você não é dessa. Não gosta, né? Mas é um filme legalzinho para adolescente, para jovem, que fala um pouco dessa mitologia do mundo dos mortos. Então havia elementos da igreja de Tessalônica misturando doutrinas cristãs com paganismo. Mas Paulo sabe disso de Timóteo e resolve, junto com Silvano, que é Silas, e Timóteo, escrever essa carta. Adonias, você sabe por que Paulo coloca a carta como Paulo, Silvano e Timóteo nessa ordem? É porque Paulo era o principal líder, o pastor, Silas era o mais velho e Timóteo o mais novo. Então havia esse cuidado de Paulo dessa carta em se apresentar junto com dois líderes, o mais velho e o mais novo. E para evocar, então, a questão de quanto essa igreja vivia de maneira extraordinária, fora do comum mesmo, a esperança da vida de Jesus. Daí, o Iago vai dar um clique, a igreja que aguarda a segunda vinda de Jesus destoa do que é ordinário, pois vive o que é extraordinário em sua palavra. Paulo fala desses irmãos em cima de uma tríade de virtudes, tá? Era uma igreja operosa na fé, dedicada no amor e firme na esperança da vinda de Jesus. Isso está no versículo 3. Lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé. Era uma igreja que a fé trabalhava, gente. Operosidade da fé é que não era uma fé apenas nominal, gente. Tem crente hoje que só tem fé nominal. É uma fé que trabalha. Dedicação do amor, a palavra dedicação no original é a palavra que diz respeito ao trabalho com labuta. É a palavra, daí que vem a palavra copioso, né? É uma copiosa, um copioso amor. Um amor que labuta, que trabalha. E a firmeza da esperança, firmeza da ideia de estabilidade diante de tudo aquilo que eles estavam vivendo e esperando. Paulo prossegue, falando acerca de como o evangelho havia chegado até eles, do quanto eles se tornaram imitadores do Senhor e dos apóstolos também, e dos seus pastores, Paulo, Silas e Timóteo. Até chegar essa segunda parte, que é quando Paulo exalta
ou ressalta a questão da repercussão da palavra do Senhor entre eles em missão e expansão. A igreja de Tessalônica era uma igreja pequena, amados. Olhe para mim, pequena. Uma igreja que Paulo passou menos de um mês. Timóteo era pastor de Filipos, mas dava assistência também a Tessalônica. 180 quilômetros dava para ser interino em uma igreja ou outra. Se eu for contar quantas igrejas Timóteo passou, sempre junto, apoiando o ministério de Paulo. Mas aquela igreja tinha uma expectativa da vinda do Senhor que nós precisamos voltar a ter. Porque de alguma forma a gente perdeu isso. Concorda comigo? Vamos ao texto. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus e Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai. Repare que ele repete a expressão do versículo 1, né? Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. Vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia, Filipos, Tessalônica e Bereia, e na Acaia, Corinto e Atenas. Porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu. Repercutiu, gente, é soar como trombeta. Repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu. No grego, Paulo usa uma outra palavra que significa espalhar em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto, essas pessoas falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para guardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses fala de volta de Jesus. São cartas escatológicas. Adonias, você que gosta de números, em 1 Tessalonicenses, 23 dos 89 versos são relativos ao futuro. 26% do livro de 1 Tessalonicenses fala sobre o futuro. Já a segunda carta se concentra ainda mais, 19 de 47 versos, somando 40% de todo o conteúdo desta carta. Paulo, nos versículos 7 a 10, só para acompanhar, Iago, a primeira parte, em resumo, está no primeiro sermão, a dependência que aquela igreja tinha do Senhor
naquela tríade que eu já citei para vocês: operosidade da fé, dedicação do amor e firmeza da esperança. E segunda, a repercussão. E Paulo diz assim no versículo 7, vocês se tornaram modelo. A palavra modelo no original vem daquela raiz da palavra tipografia, tipo, aquele caractere, aquele ponto de prensa da máquina de datilografia antiga, que alguns aqui vão estar perguntando, o que é isso? Você lembra, Elinho? Você pegava puxava aquele ferrinho da máquina de datilografia, tinha um tipo ali, aquela letra. Então você apertava a letra, o tipo vinha e caracterizava o papel. Uau! Eu fiz curso de datilografia. Lá em Teoflotone. Não é? Quantas palavras por minuto. Não é? Eu era bom nesse negócio. Isso é tipo, modelo. Vocês se tornaram modelo. Vocês se tornaram uma marca, uma prensa. Vocês marcaram este tempo. Teve momentos lá no Vale de Jequitinhonha que eu dizia o seguinte: nós estamos fazendo história. Uma coisa, Adriana, é você ler a história, outra coisa é você fazer parte da história. A igreja de Tessalônica, Paulo diz, vocês se tornaram modelo para todos os crentes. Era como se os tessalonicenses, amados, fossem uma referência visível de uma fé prática e contagiante. Lá no capítulo 19 de Atos, Paulo passa a Macedônia, passa já em Corinto, e ele coloca no seu espírito, resolve no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia novamente. A história não nos diz como foi esse encontro, esse reencontro. Mas Paulo já antecipa com esta carta: a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu. Repercutiu. Queridão, queridona, eu não posso me empolgar e dedicar muito tempo nessa expressão, mas ela é tão rica. Como vai ser bom, amados, daqui a 50 anos, os nossos filhos, os nossos netos, estarem fazendo a obra de Deus nos lugares mais distantes de Angra dos Reis, e com a mente certa de que aquilo que eles aprenderam aqui, hoje, em 2025, repercutiu lá. É a marca da igreja. Paulo está dizendo, a palavra do Senhor repercutiu. A fé de vocês repercutiu. Ressoou como força, com clareza, espalhou geral. É isso que Paulo está dizendo aqui. E ele, no final do versículo 8, ele vai usar uma expressão que eu não entendo por que ele usou isso, só inspirado mesmo, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada. Paulo diz assim, olha, o que vocês estão fazendo aí em pouco tempo, se você for colocar que Paulo está escrevendo essa carta em 52, e ele plantou essa igreja em 47, eu que estou treinando a matemática, são 5 anos. E 5 anos que eles estão falando, que Paulo diz, a palavra do Senhor repercutiu. Chegou até Acaia, que é onde fica Corinto e Atenas. Uau! Atenas, é isso mesmo. O epicentro da filosofia. Lá onde Paulo vai pregar um sermão poderoso, ao altar do Deus
desconhecido. A fé, a palavra do Senhor repercutiu de Tessalônica para Filipos, Bereia, Corinto e Atenas. De tal modo, versículo 9, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares, imagina assim, amados, desses lugares. Se você ler a carta a Tessalonicenses junto com Atos, você vai ficar surpreendido, assim como eu. 17, Paulo está, Atos 17, Paulo está em Tessalônica, Bereia e Atenas, no texto, como eu já disse, lá na Areópago. No 18, Paulo está em Corinto e passa 1 ano e meio ali, entre aqueles irmãos. Encerra-se, então, a segunda viagem missionária. E Paulo está dizendo, olha, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como vocês, atente comigo aqui, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Queridão, queridona, os crentes de Tessalônica abandonaram os ídolos, abandonaram Zeus, abandonaram Adonis, se eu não me engano é o deus da beleza, abandonou Afrodite, a deusa da guerra, ou Diana dos romanos, Afrodite dos gregos, o deus Baco do vinho e da confusão, Dionísio para os romanos, Baco para os gregos, abandonou Hades, o deus da morte, e toda aquela mitologia grega, engenhosa, amados, de deuses que digladiam-se entre si, sem contar os semideuses, que são frutos de relações carnais de Zeus com mulheres da terra, como Hércules, como Teseu e tantos outros. Abandonaram os ídolos, amados. Quem se converte abandona os ídolos. Todo mundo que se converte tem um antes e um depois, amados. Se você não abandonar nada, você nunca se converteu. Por isso que tem crente ainda, e o Augusto Codemos tem um artigo chamado Crentes com Alma Católica. O cara é crente, mas tem ainda. Quem na escola dominical, não vou contar a história para não perder tempo aqui, ainda tem alguma santa no armário. Crente com santa no armário. Crente que ainda acredita em mal olhado. Crente que quando vai contar alguma coisa falando, dá 3, aqui não funciona, acrílico não funciona, né? Tem que ser madeira. Na madeira. Deus me livre. Crente que não fala o nome câncer, por exemplo. Deus o livre falar esse nome. Crente supersticioso, amados. Crente que vira o chinelo que está do avesso, porque chinelo do avesso a mãe morre. Crente que acredita em horóscopo. Crente que fica assim, eu nasci em Capricórnio com leão, com não sei o quê. Crente que acredita em vidas passadas. Crente que fica lendo romance meu Deus do céu, de Paulo Coelho. E que acredita, e que acha uma bênção essas histórias. Gente, vá se converter. Vai se converter.
abandonando os ídolos. E eu nem quero falar, mas eu vou falar. De jeito de ter seus ídolos. Ídolo do cinema, ídolo de novela, ídolo de futebol. Tem crente, amados, que se o time dele está jogando, não vem no culto. Ou vem e fica com o celular. Ídolo. Você tem que abandonar os ídolos. Meu queridão, minha queridona, pelo amor de Deus, vocês, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Olhe para mim, a gente serve o Deus que é vivo e verdadeiro, gente. O Deus que habita na luz inacessível, Paulo vai dizer a Timóteo. O nosso Deus que Isaías vai dizer que habita a eternidade. Gente, a gente não adora um ídolo feito de madeira, de gesso, não, gente. As solteiras aqui não pegam o Santo Antônio e colocam de cabeça para baixo até casar. Nós não temos isso, amados. Nós não fazemos caravanas. Nós não temos lugares santos. Crente não tem lugar santo, amados. Eu acho interessante os crentes hoje, alguns que falam o seguinte: você já visitou a Terra Santa? Gente, Terra Santa é o Vale de Jequitinhonha, é a Japuíba, é o Belém. O Belém é uma terra santa. Bem santa. Né? Não existe Terra Santa. Eu gostava do falecido pastor Exaltino porque ele quebrava essas coisas. O pastor Exaltino tem um artigo que eu já usei também para dar algumas aulas, muito interessante, sobre a alma católica, sobre a alma judaizante dos evangélicos, e ele falava muito disso. E aqui não é o altar, gente. Igreja Batista não tem altar. Igreja Batista tem púlpito. Isso daqui é de acrílico. E isso daqui é plataforma. Igreja Batista não tem guru. Igreja Batista não tem papa. Alguns amigos, para fazer piadinha, pastor gosta de fazer piada, 80% sem graça. Quando me encontram, eu falo o seguinte: esse é o Papa da Costa Verde, só porque eu sou mais antigo aqui. Não sou. Habemos Papa, não. Batista não tem Papa. Batista não tem Papa. Batista não tem catedral. Catedral é um termo católico. Nós precisamos, amados, desmistificar essa coisa. Eu contei para vocês rapidamente que um dia o meu pai teve uma louca. Meu pai ficou, não sei o que houve nele, eu era criança, fiquei assustado. Acho que ele estava meio revoltado da vida, alguma coisa assim. Depois a minha mãe certamente chamou ele no canto e falou, mas ele não ouviu também a minha mãe. Mas, de todo modo, ele um dia, para deixar claro de que a ceia era memorial, ele pegou o pão, esmigalhou o pão assim e falou: isso daqui é pão, gente, é pão, não é corpo de Cristo, não. Isso daqui é vinho, é suco de uva derramou assim. Não é sangue de Cristo, não. Isso aqui é um memorial. Batista não acredita em sacramento, amados. Isso é coisa de presbiteriano. Batista acredita em ordenança. Não é sacramento. Então, nós nos convertemos a Deus, abandonamos os ídolos e servimos o Deus verdadeiro. Para quê? Qual o alvo de tudo? Para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira vindoura. Amados, eu sou do tempo, eu gosto de mexer com Washington, mas não vou mexer dessa vez não, mas já mexendo, que a casa dos crentes tinha aquele quadro dos dois caminhos. Era natural. Irmão Edgar tinha. Aquele quadro está com quem? Está com a Sandra? Pergunta e resgata aquele quadro, pelo amor de Deus. Era um quadro. Irmão Edgar tinha, da irmã Jandira. Os dois caminhos. Você lembra, Levi, desse quadro? A sua casa tinha. A casa dos cristãos, amados, batistas, era famosa, notada por esse quadro. Porque se entendia, Amanda, que essa é
a figura que representa a nossa fé. Há dois caminhos apenas. Um largo, que é o caminho da perdição, e o estreito, que é o caminho da perdição, o caminho da salvação. E havia os animaizinhos também, o triângulo com o olho dentro, uma coisa assustadora. Mas era para checar, amados. Olha para mim, checar se no nosso coração havia de fato respeito pela vinda de Jesus. Nós perdemos a reverência. As aplicações só vou citar, não vai dar tempo de explicar não. Dá 2 cliques aí, só citar. Uma igreja tem o potencial de ser referência para uma cidade. A pergunta é, se fecharmos as portas, as pessoas vão sentir a nossa falta? A igreja, amados, Deus não tem plano B, gente. Coloca isso na sua cabeça. Ou é a igreja ou é a igreja. É a partir daqui que a palavra do Senhor repercute. É a partir daqui que a fé repercute. Não é uma ONG. Não é uma denominação. Não é um movimento. É a igreja. Mateus 16. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja. Jesus chama em Mateus, você conhece bem o texto. Ele fala textualmente: as portas do inferno não prevalecerão sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Grande Iago, fato é, eu não queria ter que falar isso, mas eu vou falar. Existe no rol de membros das nossas igrejas pessoas que nunca foram convertidas. Precisam deixar os ídolos e se converterem a Deus. Nunca foram. Nunca foram convertidos. Pastores que nunca foram convertidos. Diáconos que nunca foram convertidos. Crentes, homens, mulheres, que nunca foram convertidas. Nunca foram. Para usar a expressão de 1 João, saíram dos nossos, mas nunca foram dos nossos. E por fim, grande Iago, temos de aguardar dos céus a vinda do nosso Redentor. Quando esse dia chegar, tudo fará sentido. O credo dos apóstolos, os primeiros cristãos diziam: creio em Jesus Cristo, que subiu ao céu, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Imagine, Francisca, você está aguardando certo visitante, muito estimado. Você já deixa tudo pronto. Você prepara o quarto de hóspedes, a agenda de atividades, porque você quer passear com ele para conhecer nossa cidade. Você arruma tempo
Você abre mão das suas obrigações. Quando a pessoa chega, você usa aquela expressão bem brasileira, né? Só brasileiro fala isso. Fique à vontade. Isso é aguardar. Com entusiasmo. No versículo 10, o verbo aguardar, no grego, significa esperar com paciência e confiança. Ele está voltando, amados. Você acredita nisso? Ele está voltando. A gente fica atônito nessa questão de Israel, Irã. O Irã está na Bíblia, tá ok, gente? Tá? Esther foi rainha no Irã. Era chamado de Pérsia. Neemias foi copeiro do rei no Irã. Chamado de Pérsia. E a gente fica assim pensando, meu Deus, será que vai ser o fim? Não. A palavra de Deus diz que quando todos disserem que há paz e segurança, aí que virá o fim. A vida de Cristo não vai ser num contexto de hecatombe. Usei essa palavra agora que vem na cabeça. De catástrofe. De guerra. Não, não. A vinda de Jesus vai ser num contexto onde todos vão estar seguros, sentados e autoconfiantes. O fim será repentino. As virgens loucas vão achar que o noivo, Mateus 25, o noivo está demorando. E vão desprover-se de preocupação a respeito do azeite que está acabando. As prudentes vão ficar, não diz o ditado popular católico de um olho no padre, outro na missa? Vão ficar de olho no noivo e no azeite. Porque o noivo pode vir a qualquer momento. E chegará o momento, amados, e não está longe, que o noivo virá. Ele virá. Eu quero terminar com o texto de Mateus 25, 13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Abaixa a cabeça. Vamos orar. Deus, essa é a mensagem que Paulo começa essa carta. A sua igreja nessa noite precisa estar mais atenta. Tem gente em casa dormindo o sono da negligência. Tem gente brincando de ser crente. Tem gente pensando que ser crente é participar de show e de festa. É hora do despertamento. É hora da vigilância. Só há dois caminhos. Nós somos o povo que espera, com confiança, com expectativa e paciência, a vinda do Senhor. Desperta a tua igreja, Senhor. Tem gente dormindo. Não dá para dormir, porque a gente não sabe qual vai ser o dia, nem a hora. Que a gente leve isso a sério. No nome de Jesus. Amém. Ore silenciosamente e pense em alguém a quem você vai compartilhar essa mensagem quando ela estiver editada no canal.
para que haja repercussão desta palavra, como havia em Tessalônica, que haja entre nós também. Amém.